Colossenses 3, de 1 a 3. Pois quero que saibam o quanto eu tenho trabalhado por vocês e pelos que moram em Laodiceia. Está falando para os Colossenses e os de Laodiceia, e por muitos outros que não me conhecem pessoalmente. Você pode ler o 2 comigo? Está aí. O 2. Para o conhecimento do mistério de Deus. Opa! Tem uma chave aqui. Conhecer os mistérios de Deus. Aleluia. Meu Deus. Conhecer os mistérios de Deus. Mas diz assim, a fim que possam conhecer. Deus quer que os seus mistérios sejam conhecidos. Ele pega Paulo e diz, fala para os colossos e para os de Laodiceia que existem mistérios que eu quero que eles conheçam. Que existem ações do reino dos céus que eles precisam conhecer. Que existem ambientes que eles precisam entrar. Mas diz ainda o versículo de número 3, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Se estão escondidos, estão guardados, para que a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria de Deus sejam acessadas por vocês. Tem a chave da libertação, pastor. Mas a Bíblia diz que o inimigo lança dardos inflamados, numa linguagem de guerra, flechas com fogo, para ferir e para destruir. Mas também diz que ele lança laços, cadeias. São ações diferentes, que dependem de atitudes diferentes. Às vezes nós achamos que uma chave resolve tudo, que uma chave traz todas as soluções. Quais são as chaves para o casamento? É casar, cuidar bem um do outro, da casa, da família. Existem diversas chaves. Eu lembro de Ana. Ana era prejudicada numa zombaria por intermédio de Penina. Mas Eucana amava mais a Ana e dava a ela o melhor que era que ele tinha, e não a Penina que lhe gerava filhos. Todos os anos eles iam ao templo prestar culto ao Senhor. Mas teve um ano que Ana percebeu que nos anos anteriores, quando ela foi ao templo, ela usou a chave errada. Naquele dia, ela se pôs ajoelhada e começou a clamar ao Senhor de maneira diferente. Eli olhou para ela e falou, está embriagada, está bêbada, é louca, essa mulher fala como uma louca. Ela estava usando uma chave diferente das anteriores, dos períodos e das orações anteriores que ela havia feito no tempo. Não, Senhor, eu sou uma mulher que se derrama perante o Senhor. Não me tenho por louca, tola ou embriagada. Eu estou me derramando perante o Senhor. Eu estou colocando o meu coração, a minha dor, o meu anseio, a minha alegria diante do Senhor. E tem mais. O que busco ao Senhor é para o Senhor e não é mais para mim. Parece que até então ela estava pedindo para ela, para ser um instrumento de guerra com ela e Penina. Agora você não zomba mais de mim. Agora você não me humilha mais. Não, desta vez não. É para o Senhor. Ela naquele dia usou uma outra chave. Pastora, vocês estão como chaves na mão de Deus esse tempo todo e vão continuar.
Vocês estão aqui como chaves nas mãos do Senhor. Amém. Abrindo portas. Amém. Ensinando como abrir portas. Amém. Acessando ambientes que muitos estão aí por fora e não conseguem acessar. Mas trazendo consigo os que estão sendo cuidados por vocês. Chaves nas mãos de Deus. É o que Deus quer que nós sejamos. Amém. Porque existem muitas portas a serem acessadas. E muitas vezes nós aprendemos que é levantar a mão, vir à igreja. Sabe o que a gente acha do monte? O que a gente acha do monte? Nós nos achamos no monte. A gente vai ao monte e levamos uma bagagem extrema de expectativas. E descemos no monte dizendo assim: eu me achei no monte. E toda a expectativa das bagagens que levamos se perde no monte. Mas nós nos achamos no monte. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele só foi perceber que ele tinha se achado no monte quando algumas pessoas falaram assim: mas a sua face está brilhando. São chaves. São chaves. O texto está falando de chaves. Se você ler Apocalipse 5, 6, 7 e 8, trata dos 7 selos. João vê um livro enrolado, um rolo, 7 selos. E aí o ancião começou a chorar. Quem é digno de abrir os selos? E João começa a chorar também. Meu Deus, e agora? Como é que nós vamos acessar o que está por trás dos selos? Que mensagem há nesse rolo? O que esse rolo fala a respeito da minha vida, da minha história? O que esse rolo está falando a respeito do meu ministério? O que será, o que vou fazer? Quando parar? Como continuar? E a minha carreira profissional? Os meus sonhos de infância? A minha história familiar? As minhas histórias profissionais? O que vai ser? E aí o anjo brada e diz: o cordeiro é digno de abrir os selos. Ele abre o primeiro, ele abre o segundo e vai até o 7º selo. E começa a revelar mistérios de Deus sobre as nossas vidas. Eita glória! Pastor, nós ajudamos pessoas a acessarem a glória celestial, o reino dos céus. Você tem que viver como chave nas mãos de Deus para abrir portas e ensinar pessoas a abrirem portas, para acessarem os mistérios de Deus. É desejo de Deus. Irmãos, nós já sabemos quem é Deus porque Ele se revelou. Romanos 1 diz que Ele se revelou a nós, que nós somos chamados por Ele. Não fomos nós que escolhemos. 15:16 de João. Não foram vocês que me escolheram, eu vos escolhi, eu vos nomeei para que vades e deis. Mas continua o texto. Eu não estou fazendo batalha com Deus, a fim de que tudo quanto pedirem em meu nome Ele vos conceda. Chave. Mateus 16. Diz assim: Simão Pedro respondeu, a partir do verso de 16 a 19: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então Pedro não revelou uma característica de Jesus, ele revelou o mistério de Deus. Ele foi ali direcionado por Deus. 16, 18 diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão prevalecer contra ela. Eu lhe darei as chaves. Opa, tem uma chave aí. Não é chave para o reino do céu, gente. Jesus diz em João 10, 9 que Ele é o quê? A porta. E essa porta está aberta. Ele não está dando a chave
para o reino. Ele está dando as chaves do reino. Você está no reino e agora você recebe diversas chaves para acessar ambientes diferentes. E ele disse que ia dar a Pedro para que ele cuidasse. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Pedro traz aqui a revelação do mistério de Deus. Chaves do reino e não para o reino. Porque Jesus é a porta aberta. Nós somos portas fechadas ou abertas? Fechadas, o pastor acabou de dizer, Apocalipse 3:20. Jesus falei de sua porta. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei contigo e você comigo. Então nós somos portas fechadas. Jesus é porta aberta. Ele é a porta aberta para entrarmos no reino. E agora, dentro do reino, o que eu tenho que acessar? Quais ambientes? Pensa comigo, o ambiente do perdão. Você já recebeu na sua mão a chave que abre o ambiente do perdão? Você está conseguindo perdoar? Você já perdoou alguém da sua família que lhe fez mal, um colega de trabalho? Você tem conseguido liberar perdão sobre as pessoas? Perdão é capacitação, é crescimento, é desenvolvimento. A oração do Pai Nosso diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então a característica da chave do perdão é a seguinte: se eu não perdoo, eu não mereço ser perdoado. Deus mesmo já disse, eu continuo com porta fechada. Mas nós precisamos aprender. Nós precisamos ter pessoas que são chaves nas mãos de Deus para nos mostrar como ter essa chave para acessar este ambiente, para termos um coração perdoador. Porque se eu não perdoo, eu estou dizendo, e Jesus diz na oração que Ele nos ensinou a fazer, que quem não perdoa não merece receber perdão. A gente fica com a vida financeira amarrada, com a saúde amarrada, porque a ciência já descobriu que a ausência de perdão gera problemas, até mesmo a possibilidade de gerar câncer. Úlceras. Mas eu já entrei no reino, porque eu tenho Jesus. Você entrou, você acessou a porta aberta do reino, que é Jesus, e entrou no reino. E agora existem diversos outros ambientes que têm que ser acessados. E temos que ter a chave certa para cada ambiente. Quando o Senhor falou, tudo que ligar na terra será ligado no céu, desligado na terra será desligado no céu, ele está falando de chaves. Se nós ensinarmos, as pessoas vão acessar o que está no céu. Se nós não ensinarmos, o que está no céu a ser revelado como mistério de Deus fica preso, fica trancado. São ações gloriosas de Deus. Eu vou ler Lucas 11:52. Olha o que Jesus está dizendo. Vamos ler lá. Ai de vocês, os escribas, os conhecedores do texto sagrado. Por quê? Se apoderam do quê? Já sabem de quê? Vocês mesmos não entram e não pediram. Ele está falando do reino de Deus ou do ensinamento dos mistérios de Deus? O texto é claro. Eles conheciam, mas nem usavam a chave para entrar. Está falando da palavra de Deus, do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Hoje nós chamamos da palavra de Deus de Bíblia. As escrituras sagradas, naquele tempo tinha uma outra composição, mas era a palavra de Deus. Era a Bíblia daquele tempo que estava escrito. Vocês conhecem todos os mistérios de Deus, mas vocês não acessam os mistérios de Deus e ainda impedem que as outras pessoas acessem. Glória a Deus, pastor. Nós estamos aqui numa realidade diferente. Louvado seja Deus. Testemunho lindo, pastor. Que bacana. Você estava, saiu, voltou, está aqui. Glória a Deus. Não está amarrado, não está trancado, não é impedimento, né, pastor? O acesso está aberto.
Aleluia. Faz assim, irmão, pega essa chave. Aleluia. Amém. Eles tinham a chave, mas negavam aos outros. Mas também não acessavam. Misericórdia. Meu Deus. Irmão, irmã, de repente você já tem a chave. Você já foi ministrado nessa igreja, ou se pertence a outra igreja. Você já entendeu. Você já aprendeu. E muitas vezes você fica falando assim: não, um dia vai acontecer. Um dia não, tem que ser hoje. Tem que pegar a chave e acessar o ambiente espiritual. Não é questão física. Esse ambiente é espiritual. São mistérios de Deus. A Bíblia, quando fala dos mistérios de Deus, ele fala de lugares celestiais. Então ele está falando de lugares que estão acima. Ele está falando da racionalização do conhecimento da Bíblia. Ele está falando da aplicação do conhecimento bíblico. Não é a informação. Se eu te falar aqui, Esther conseguiu acessar uma chave que mudou a história do seu povo, você já vai saber o que Esther fez. Isso é informação. Você adquiriu a informação. Mas acessar o ambiente é dizer: eu vou fazer como Esther. Eu vou me expor ao risco em favor de Deus, porque mesmo me expondo ao risco, Ele vai gerar o resultado e ainda vai cuidar de mim. Chave. Nós temos que acessar. Porque Jesus ficou extremamente aborrecido e triste. Porque eles tinham a chave, mas não a usavam nem a favor deles. E não permitiam que os outros acessassem os ambientes. Eles mantinham a porta fechada, trancada. Em Isaías, que é o texto que está lá, só indicado, 22, no verso 20, vai falar de Eliaquim. Ele é sacerdote, filho de Uquias. Ele recebeu a autoridade inferior à do rei para fazer algo muito especial. E eu quero ler o verso 22. 22 de Isaías. Pois sobre os ombros dele, porém sobre os ombros dele, opa, sobre Uquias, tá, gente? O sacerdote, não falando de Jesus, não. Jesus é a porta de entrada para o reino de Deus. Nós outros, chaves para acessarmos e ajudarmos pessoas a acessarem os mistérios do reino. Então vamos ver de novo. Porém sobre os ombros dele a chave do rei Davi. O que ele abrir, e o que ele fechar, Aleluia. uma visão do Antigo Testamento. Glória a Deus. A mesma visão do Novo Testamento e a mesma visão do Apocalipse. É muito importante você compreender que é uma bênção você fazer parte de uma igreja que você tem pastores chaves. Bem, aleluia. Que sabem usar a chave para acessar, mas sabem também te fazer acessar e te ensinar a usar as chaves também. É maravilhoso. Interessante, acho bacana que no verso 20 do capítulo, no mesmo capítulo, no verso 20 diz que essa autoridade ficará abaixo da do rei. Quando eu der a Uquias esta chave, ele só não vai ter mais autoridade do que o rei, o Messias. Porque o Messias é a porta. Nós estamos agora dentro do reino e acessando portas. Só tem porta ali. Aleluia! Porta ali. É a mesma chave que abre todas as portas. São chaves diferentes. Então nós temos que ter chaves diferentes para acessar os diversos ambientes da casa do rei. Aleluia! Eu não estou pisando no piso da casa do rei, mas aqui, espiritualmente, eu entro lá, entro nos ambientes e acesso os poderes, os mistérios espirituais de Deus que estão lá revelados na minha vida. Aleluia! Chaves, chaves, o tempo todo, chaves, o tempo todo. Apocalipse 3:7. Vou finalizar com esse texto. Apocalipse 3:7. Vou ler aqui para ler na mesma versão. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Filadélfia foi a 6ª igreja. Eis o que diz o santo e o verdadeiro. O que tem?
Aquele que abre, Ninguém fecha. fecha. Ninguém abre. Aleluia. A chave de Davi foi dada a Euquias. Jesus falou que ia dar Pedro. Os sacerdotes, os escribas, os mestres da lei tiveram a chave e não souberam usar para eles e nem para abençoar os outros. E agora Jesus diz, ele está dizendo nele mesmo, eu tenho a chave. E o que eu fecho, ninguém abre. O que eu abro, ninguém fecha. Glória a Deus. Você está no reino que você acessou por intermédio de quem? De Jesus. E Jesus tem chaves. Chaves do pastor Adriano, chave do pastor Rosenil. Qual o seu nome? Diga. Meu nome é Gesiel e eu digo nessa noite, eu, Gesiel, sou chave. Eu, Luciné, sou chave. Aleluia. Para dar acesso aos mistérios de Deus. Para dar acesso aos mistérios de Deus. Tanto para a minha vida, Tanto para a minha vida. como para a vida de cada pessoa que o Senhor colocar no Cada lado. vida de cada pessoa do seu corpo. E mais, quero ensinar também essas pessoas Quero ensinar também essas pessoas. a terem as chaves certas para acessar os ambientes certos Acessar o ambiente e certo. receberem E o que receber até então é mistério, mas que Deus quer revelar para cada um de o que nós. Deus quer revelar para cada Deus nos um de abençoe. nós.